Olá! Hoje teremos a última videoaula sobre isomeria. Veremos a resolução de exercícios com todo o conteúdo estudado, no caso, isomeria constitucional e a estereoisomeria. Aproveitem! O primeiro exercício foi aplicado no Enem de 2013. Ele apresenta o citral, um monoterpeno que, entre suas aplicações, está a atração de abelhas do gênero Apis. Sua fórmula molecular é C10H16O. Sua cadeia principal tem 8 carbonos e 2 insaturações. Uma no carbono 2, e outra no carbono 6. Ligadas à cadeia principal há 2 metilas, nas posições 3 e 7. Além disso, o citral pode ser encontrado na forma de seus isômeros cis-trans, sendo trans, de odor mais intenso. Pergunta-se: qual é a molécula que corresponde ao isômero trans do citral? Todas as opções têm 10 carbonos, 16 hidrogênios e 1 oxigênio. Entretanto, a alternativa B tem uma metila no carbono 2, sendo incorreta. E as alternativas D e E têm uma insaturação entre os carbonos 5 e 6, incorretas. A letra C, por sua vez, também está incorreta, pois está relacionada ao isômero cis, do citral. Portanto, por ser o isômero trans do citral, a letra A está correta. A segunda questão é do tipo verdadeiro-falso. Tem-se 2 substâncias e 4 afirmações sobre elas. Considerando as respostas às afirmações, pede-se para assinalar a alternativa correta. A primeira afirmação diz que as substâncias são isômeros ópticos. Mas, ela é falsa, pois não há centros quirais presentes. A segunda afirmação diz que ambos são isômeros de cadeia, o que é falso. Ambas as cadeias carbônicas não são ramificadas, mantidas a função orgânica, e as posições do cloro, e da ligação dupla. A terceira afirmação diz que a primeira substância é o Z2-cloropente, 2-eno, uma afirmação correta. Note que a configuração Z é identificada com base na identidade dos grupos ligados aos carbonos da ligação dupla, bem como da ordem de prioridade. Por fim, a quarta afirmação diz que ambas as substâncias são isômeros cis-trans. Essa afirmação também está incorreta, pois, como já constatado, as substâncias são isômeros EZ. Assim, a alternativa a ser selecionada é a letra D. A terceira questão também foi apresentada no Enem, no ano de 2016. Ela apresenta o bambicol, o primeiro feromônio isolado de um inseto. A questão pergunta: qual dos insetos indicados na tabela tem um feromônio com o mesmo tipo de estereoisomeria do bambicol? O bambicol é um composto orgânico com 2 ligações duplas de configuração cis. Ou seja, ele tem isomeria cis-trans. Entre as alternativas da tabela, as 2 substâncias iniciais são isômeros ópticos, tendo em vista a presença de centros quirais. A terceira substância, apesar de ter 2 ligações duplas entre carbonos, não tem configuração cis-trans. Isso ocorre, pois cada carbono da ligação dupla deveria ter átomos ou grupos distintos, ligados a ele. A quarta substância não apresenta estereoisomeria, pois não tem ligação dupla entre carbonos no ciclo, para ser um isômero cis-trans ou EZ. E, não tem centro quiral para ser um isômero óptico. Por fim, o quinto composto orgânico é um isômero cis-trans, sendo a resposta do exercício. Isso, pois apresenta 3 ligações duplas, sendo uma trans e 2 de configuração cis. A quarta questão apresenta um haloalcano, e com base em sua fórmula estrutural, pergunta-se: qual é o seu nome formal? O haloalcano apresenta 2 centros quirais em sua estrutura, caracterizando-se como um isômero óptico. A alternativa A é descartada, pois apresenta o símbolo de uma mistura racêmica. O haloalcano, em questão, é uma única substância. A letra B indica que a substância é um isômero trans. Entretanto, não há ligação dupla entre carbonos ou ciclo na estrutura. Ou seja, as alternativas C e D são as únicas possíveis, considerando que são nomes de isômeros ópticos com 2 centros quirais. Para descobrir a configuração RS de cada centro quiral, deve-se inicialmente identificar a ordem de prioridade dos substituintes. No centro quiral de cima, o substituinte de pior prioridade é o hidrogênio. Mas, ele não está localizado para trás do plano da tela, longe dos olhos. Então, segura-se um dos substituintes e gira-se os demais, levando o hidrogênio para a posição desejada. Em seguida,
Descartando os grupos de pior prioridade, verifica-se o giro, a partir do grupo prioritário, em direção ao de terceira prioridade. Se for horário, o centro quiral é R. Sendo anti-horário, S. Ao final, verifica-se que o centro quiral 3 tem configuração S. O centro quiral 6, R. Logo, a letra C está correta. O último exercício apresenta a fórmula estrutural do limoneno, e pergunta: qual é o nome e o pH completo dessa substância? Como o limoneno tem um centro quiral, identificado pela presença de 4 substituintes diferentes, no carbono com ligações de cunha-cunha tracejada à linha, espera-se que o nome completo da substância faça menção à isomeria óptica. As letras A e B estão incorretas, pois os sinais positivo ou negativo são relacionados ao resultado da análise polarimétrica do isômero óptico, informação não disponibilizada no exercício. A letra C, por sua vez, indica que existe uma mistura racêmica, o que não é verdade. Há apenas uma substância disponível. Assim, sobram as letras D e E, que lidam com a configuração RS. Para descobrir qual é a configuração do centro quiral, deve-se inicialmente identificar a ordem de prioridade dos substituintes. Veja que o hidrogênio é o de pior prioridade. Assim, deve-se girar os grupos para mantê-lo para trás da tela, longe dos olhos. Mas, como os grupos 2 e 3 fazem parte de um ciclo, fica difícil representar a estrutura com segurança. Uma estratégia alternativa é adulterar o limoneno, quebrando 2 ligações e invertendo a orientação dos grupos. No caso, o hidrogênio que estava para frente do plano, fica para trás. E o grupo isopropanila, agora fica para frente do plano. Neste caso, pode-se afirmar que o centro quiral tem configuração S. Mas, lembre-se que esta configuração é do limoneno adulterado. O original terá a configuração oposta, no caso, R. Portanto, a letra D está correta. E aí, gostou de todos os conteúdos apresentados sobre isomeria? Quando desejar rever os vídeos, basta clicar na playlist de isomeria, onde eles estarão organizados e disponíveis. Na próxima videoaula iremos iniciar os estudos sobre a hibridização de orbitais. Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Assim, ajudarão o canal a se desenvolver. Até a próxima!